governo. Agora basta ir lá sequestrar o seu presidente. Uma tarefa realmente um pouco simples quando internamente há uma ajuda. Inclusive, fica claro que os soldados cubanos foram friamente assassinados pelos traidores. Isso que tange a ridícula e bufônica captura do Maduro, que tecnicamente, em relação ao governo, só mostrou o povo mais unido, o povo mais indignado e com mais ódio dos Estados Unidos. O cenário interno não mudou nada. Por quê? Porque não houve mudança de governo. Capturaram o Maduro. E aí? Trump, depois de criar a guerra CPF, também criou o governo Home Office, onde ele disse que decide o que vai ser feito na Venezuela. Agora é o Trump que decide. Oh, yeah! O problema é que ele não tem capacidade de mudar absolutamente nada lá dentro. Até porque acontece na Venezuela um fenômeno que eu já alertei. Já alertei aqui e já falei várias vezes. Que todo o movimento bolivariano, independentemente dos maus resultados e da criação de uma casta bem suspeita, sim, tem gente lá vacilando. Ultrapassou e muito a figura do próprio Maduro. Maduro capturado hoje é muito mais um mártir e muito mais uma ajuda do que efetivamente uma vitória. A Venezuela hoje e seu povo se encontra mais unido e coeso do que alguns anos atrás. Como eu falei, os que estavam em Nova York e em outras cidades foram para a rua e foram pegos pela imigração. Eu tenho que rir muito. Eu já te ensinei e falei e projetei que Maduro poderia ser solto, porém não voltaria para presidente. Procuraria exílio em outro lugar, provavelmente a Rússia. E por incrível que pareça, o primeiro passo nessa direção já foi dado. Estranhamente, a justiça americana, digo estranhamente, porque eles são manipuladores, negaram qualquer tipo de envolvimento de Nicolás Maduro no narcotráfico. Dúvidas? Pergunte para o militar lambibolas dos Estados Unidos mais perto de você. Eu, inclusive, agora queria ver a cara de analistas militares brasileiros que pregavam os quatro ventos que Maduro tinha que ser preso, que era efetivamente um narcotraficante perigosíssimo. Era o seu principal mal e a principal desculpa para eles dizerem que odiavam Maduro. Inclusive, muitos juravam conhecer o cartel Les Soles, conheciam toda a estrutura e agora vem a justiça americana e diz que não existe. Quando você quer mentir para lamber o saco dos outros, a sua mentira pega uma nova conotação. Pois bem, a justiça americana o isentou, para você que perguntava o que estava lá no título. Da mesma forma que Trump chutou Maria Corina, seu prêmio Nobel da Paz, e Edmundo Gonzalez. Esse último já tinha até ido num brechó arrumar um terno Armani falsificado para a posse, mas o Trump falou que o negócio e o buraco é mais embaixo. Exatamente. O buraco é mais embaixo. Há 2 meses atrás, a vice-presidente teve tratativas diretamente com Marco Rubio e com Donald Trump. E agora acontece essa situação inusitada dos tempos modernos. Isso era comum, mais ou menos comum, entre cidades e estados, lá pela Idade Média, onde se sequestravam reis e os trocavam por resgate. Era comum, inclusive, cidades inteiras sofrerem esse tipo de extorsão. Para quem é fraco de história, eu vou lembrar que até o Rio de Janeiro já passou por isso, ter que pagar resgate no século XVII. Mas nos tempos atuais, com a estrutura de governo que temos, você faz isso daí e no dia seguinte tudo continua igual. Caracas continua da mesma forma, do mesmo jeito, não mudou nada, mas com os dias e semanas vão aparecer os resultados da negociação que ocorreu para que a corda em volta do pescoço da Venezuela fosse afrouxada. Digo e repito, não adianta única e exclusivamente agora colocar um novo comandante escolhido pelos Estados Unidos, que ele não teria legitimação e aceitação, nem nas Forças Armadas, nem no meio do povo. Já avisei e repito, lá passou do ponto. Então, afinal, como é que podemos analisar o que ocorreu e como ocorreu? Vamos para vários pontos. O primeiro ponto é que Donald Trump está extremamente desgastado, graças à sua goela de falar demais e não fazer nada. Os Estados Unidos acabou colocando em campo a melhor arma diplomática que eles têm e também a melhor arma militar que eles têm, que é a corrupção, a traição e a oferta de contratos, que eles nunca vão cumprir, cara. É uma tradição tão grande quanto o Peru de ação de graça. Não cumprir tratos, trair e subornar é uma tradição genuinamente americana, que passa de geração em geração. E agora a verdade dos fatos em números é o mais importante. A Venezuela tem, sim, a maior reserva de petróleo do mundo. Isso daí, como eu já tinha falado, ou como eu já falei, significa pouco no cenário imediato mundial. E não consta em momento algum que nenhum grupo neoliberal faça projeções de longo curso. Essas reservas estão in place, ou seja, estão embaixo da terra. Você hoje, para dobrar a capacidade de produção da Venezuela, você precisa de pelo menos, no barato, 5 anos, 2 governos mais e um investimento que não baixa da casa dos 100 bilhões de dólares.
É um óleo pesado que necessita de um dispêndio de energia que pode ser de 70% a 200% maior que o dispêndio normal para o refino de um óleo próximo do Brent ou WTI. Portanto, o impacto mundial só pode ser de longo prazo, longuíssimo prazo, não atual. Nessa hora você vai me perguntar qual é o ganho que existe ali. E eu vou desnudar agora os Estados Unidos e separá-lo em duas partes. Uma, os Estados Unidos, país onde vivem 350 milhões de habitantes, 350 milhões de almas, e onde 90% desses caboclos também se encontram na corda bamba, entre a sobrevivência, a pobreza e a miséria, restando uma caixinha numerosa, bem numerosa, porém, em números gerais, bem pequena. É deles esse país. Aqui nós temos uma casta bem menos numerosa e um número de miseráveis maior. Mas isso é uma questão de tempo. Para empatar, porque os ricos vão se engolindo e os pobres vão aumentando, cada rico engolido é um pobre que nasce amanhã. A parte de baixo do gráfico vai engordando. O governo dos Estados Unidos desenvolve o papel do braço armado, aí que você tem que entender, das companhias das Índias orientais e ocidentais, compiladas em um lugar só. Isso quer dizer que quando falamos que os Estados Unidos quer tomar o mundo, até com o fígado encolerizado, até eu mesmo faço isso muitas vezes, que sou humano, somos humanos, erramos pra e nem sempre conseguimos fazer a leitura fria, que está dentro da gente, que nós conhecemos. Mas naquele momento, uma descarga de adrenalina, você acaba falando muita bobagem e generalizando, não indo ao ponto. Hoje, o Estado americano é o braço armado dessas companhias das Índias. Eles usam a estrutura do Estado, a força do Estado, o peso do Estado e toda a máquina militar do Estado em defesa de grupos industriais ou financeiros. Traduzindo, a Venezuela a curto prazo e a médio prazo não significa muita coisa para a economia americana, que já anda mal das pernas, já morre sozinha. Ela significa muito para empresas e trusts, para empresas e bancos, que efetivamente são os donos do país. São eles que decidem, são eles que fazem esses movimentos. O movimento todo em torno da Venezuela não passa do interesse de meia dúzia de petroleiros do segundo escalão e 2 ou 3 do primeiro escalão, vamos falar assim, prestadoras de serviços das empresas superiores. Homens de 30 a 70 anos estão saindo de entradas profundas para um cabelo totalmente preenchido em 5 semanas. Aquelas antigas 7 irmãs. Em todo o grupo de donos do governo americano, sócios das companhias das Índias, só as petroleiras hoje se interessam a longo prazo para trazer solidez de mercado e permissão para IPOs, baseado em reservas comprovadas da Venezuela e agora das Guianas. O que resta a Donald Trump agora é torcer para que os traidores do Maduro cumpram a sua palavra e entreguem o que foi acordado há 2 meses atrás. A narrativa que você escutar, ver pela televisão, esqueça. São todos atores. Um dos melhores você pode se orgulhar, que é o nosso presidente. Ele é um ator de primeira, a serviço desses mesmos patrões da Companhia das Índias lá atrás. Nem muito tempo atrás ele bombardeou a Venezuela e agora comprou uma ambulância para ir lá resgatar os feridos. Mais canalha que isso, impossível. Então eu quero deixar para vocês que os Estados Unidos nunca deixou de ser uma SA e o presidente que está lá tem que trabalhar para eles. Quem o elegeu foram isso, foram petroleiras, foram empresas e essas precisam e querem aquilo ali. É isso que é. Agora não dá para fazer de um supetão só, que os Estados Unidos não têm condições econômicas nem militares de fazer aquilo ali. Se fizer aquilo ali, abre um buraco no mundo. E os sionistas estão querendo que os Estados Unidos participe numa aventura louca do outro lado do planeta contra o Irã, que vai ser a derrocada deles. Esperem aí. O dólar continua fazendo água, continua abrindo o bico. Ninguém caiu no cenário mundial. As commodities continuam estabilizadas e você não vê nenhum outro movimento, a não ser idiotas comentando daquilo que não se aprofundam, daquilo que não estuda, daquilo que não leem, apenas o que souberam na Globo News ou no Hoje no Mundo Militar. Para quem não sabe, Hoje no Mundo Militar é a Bíblia do militar brasileiro. É ali com aquele papo de caros amigos que você vê os militares brasileiros se abastecendo de todo tipo de idiotice. O resto é vamos comprar sucata velha de fora e vamos botar dinheiro no bolso, que ninguém é de ferro. Eu dou mais, nesse ritmo que está aí, eu dou mais uns 5, 6 anos para nós termos apenas uma guarda nacional. O exército, totalmente dispensável, pode ir embora. Até porque até lá todo militar brasileiro já deve ter se tornado neopentecostal e esse que vai virar uma merda tão grande que vai ser difícil da gente fazer a curva.
o interesse do Trump é falar o tempo todo. Quando ele não está chupando um pau ou lambendo umas bolas, como já apareceram aí indícios das surubas dele, né? Ele está falando merda. Realmente, atacar Cuba, que está a 100 quilômetros dos Estados Unidos, deve ser uma coisa fenomenal. Só tem um problema, tá? Existe um pacto de não agressão entre Cuba e os Estados Unidos, obedecendo à União Soviética, e ele está em vigor ainda. Tá? As coisas podem mudar e escalar muito. Vamos ver. Gente, enquanto você faz o Pix, o Winston Churchill matou 2 milhões de pessoas, muito mais do que isso, de fome. Mas o pessoal